Retornando então ao nosso estudo panorâmico, nós falamos muito sobre o Antigo Testamento e agora iremos falar sobre o Novo Testamento, né? Na época em que o Novo Testamento estava sendo escrito, o cenário do Antigo Testamento havia se modificado bastante. O povo de Israel, que estava cativo na Babilônia, retorna para a Canaã, reconstrói o templo e reconstrói as muralhas. Nós depois temos um tempo de 400 anos, que nós falamos, que é o período interbíblico, aí vai aparecer lá Alexandre o Magno, vai aparecer os romanos. Antes dos romanos, os generais, quando Alexandre morre, os generais deles dividem o reino de Alexandre. Um fica com o Egito, aqui embaixo no sul, e a Palestina, e outro fica lá em cima, na Síria, lá em cima, né, no norte da terra de Canaã. Então, o tempo dos profetas já havia passado e muitas pessoas eram indiferentes às coisas espirituais, né? Como o resto do Oriente e da Europa, a nação judaica então veio a ser dominada pelo Império Romano, e ali, embora fosse uma época difícil para o povo judeu, eles ansiavam pela libertação e da influência estrangeira e a vinda do Messias, que seria aquela questão política do domínio romano sobre ele, né? Mas também no período romano ofereceu alguns benefícios para o evangelho, no caso que depois seria pregado pelos discípulos de Jesus. O forte exército romano monitorava a segurança dos viajantes, as estradas foram construídas e você podia ir rapidamente, na época no caso, né, para outras cidades, e aí o evangelho depois vai se espalhar, né? E foi nesse período que Deus enviou Jesus Cristo. Olha, não se esquecendo de que os judeus, eles nunca foram totalmente fiéis a Deus. Pelo relato bíblico, você vai ver que muitas vezes eles abandonaram a Deus e eles adoraram outros deuses, né? Mesmo com o templo ali estabelecido, mesmo com a pregação dos profetas, eles também viviam longe de Deus. Então nunca foram um povo fiel. É interessante porque as pessoas dizem assim: Deus é fiel a mim. E eu sempre digo que Deus não é fiel a você, Deus não é fiel a mim. Deus é fiel à palavra dele. Ele sempre diz que ele é fiel à promessa que ele fez a Abraão, de dar a terra para Abraão, para um povo dele. E ele cumpriu essa promessa, ele é fiel na palavra dele. Não é que ele seja fiel a você não, tá bom? Então, na verdade, somos nós que precisamos ser fiéis a Deus. Então, o Novo Testamento é a história, começa a história da vida de Jesus e do início do cristianismo. Eu volto a dizer novamente que Jesus não fundou o cristianismo. Ele não deixou nada escrito, e quem escreveu foi os seus discípulos. Então Jesus vem com um ensino sobre o amor de Deus, sobre o perdão dos pecados, sobre a salvação eterna, de um retorno do ser humano a Deus. E é isso que vai ser o trabalho dele, a missão dele aqui na terra, aqui no mundo. Para isso que ele veio. Então essa é a história de Jesus. E também vai incluir também instruções e promessas para todos aqueles que creem nas profecias que dizem respeito ao futuro e à esperança e à vida eterna em Cristo Jesus, no Yeshua HaMashiach Shalom, príncipe da paz de Israel, não é isso? Aquele que nós descobrimos que é o Yeshua, o Cristo, né? Cristo, o Salvador ungido. Então nós consideramos a seguinte divisão do Novo Testamento, como já iniciamos lá no começo, no primeiro vídeo, que são os evangelhos. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro histórico, que é o livro de Atos, que vai explicar como o cristianismo se expandiu. E nós temos as epístolas gerais, né? Nós temos Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º, 3º João, e também de Judas. E temos as paulinas. Epístolas são cartas paulinas: Romano, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemon. Olha só, e nós temos também Hebreu, né? Hebreus, nós não sabemos quem escreveu. Alguns afirmam que foi Paulo, outros não sabem, outros afirmam que foi Apolo. Na verdade, de todos os livros da Bíblia, nós não sabemos muito bem quem é que foi que escreveu.
Nós temos os nomes, mas não sabemos se foram eles mesmos que escreveram, principalmente o do Novo Testamento, né? Então nós temos a considerar essa situação. Tem os nomes, nós aceitamos hoje, mas também você não me pode dizer que categoricamente foi tal pessoa que escreveu o livro, tá bom? Nós temos bastante situações em que os nomes talvez foram colocados por outras pessoas para dar validade ao texto. Bom, aí já é uma outra situação. E nós temos, por final, um livro profético. Você vê também que é interessante, porque no Antigo tem a questão dos livros históricos, os livros proféticos. E também aqui também nós temos também o livro histórico, que é Atos, e o profético, que é o Apocalipse, que vai acontecer no futuro. Algumas coisas vão acontecer que nós estamos aí na expectativa, né? Então, o Evangelho, os livros históricos, os epístolas, cartas paulinas, as epístolas, as cartas gerais e a profecia, né? Que é o nosso Apocalipse. Os evangelhos nós temos então Mateus, Marcos, Lucas e João, que escrevem sobre a vida de Jesus. É interessante que as cartas paulinas que nós temos, elas são mais antigas do que os evangelhos mesmo, né? A gente vem lendo os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, achando que eles são mais antigos do que o texto de Paulo. Não. As cartas de Paulo são mais antigas do que o texto dos evangelhos. É interessante que essa questão da antiguidade, do que ser mais antigo, né? A nossa leitura, como nós vimos mesmo na questão da Bíblia hebraica, da posição dos livros na Bíblia hebraica e a posição dos livros na nossa Bíblia protestante. Eu destaquei a Bíblia TEB, que é católica, que ela segue a Bíblia hebraica, né? Então nós temos aí uma diferenciação de tempo muito grande entre os evangelhos e as cartas de Paulo. Depois das cartas de Paulo é que vai ser então escrito os evangelhos que nós temos aí. As cartas vão falar de Mateus apresentando Jesus como rei e Messias, citando até as profecias do Antigo Testamento. Marcos escreve para os romanos, que alguns conheciam as escrituras já. Lucas, como médico, escreve os seus evangelhos para um amigo, que ele escreve também Atos também para um mesmo amigo. E João então vai fornecer evidências para mostrar que Jesus é o Filho de Deus, né? E que aqueles que creem nele têm a vida eterna. Os livros históricos vai falar sobre a subida de Jesus Cristo e a autoridade e a ordem que ele dá para que os discípulos pudessem pregar o evangelho ao mundo, e também a expansão do cristianismo. Primeiro, a perseguição. É interessante porque se não houvesse a perseguição aos cristãos no início, provavelmente João, Tiago e Pedro, principalmente Tiago e Pedro, teriam judaizado o cristianismo, né? Seria mais uma seita do judaísmo. Nós temos o judaísmo hoje, como também os protestantes e até os católicos, várias ramificações dentro. O judaísmo também tinha suas ramificações na época, e o cristianismo seria apenas mais uma ramificação. Aí foi necessário que houvesse uma perseguição para o evangelho poder expandir. E aquele que era o perseguidor, que era Paulo, que perseguia os cristãos, vai ser justamente ele que vai poder escrever as suas cartas e aí espalhar pelo mundo romano na época todinho a nova mensagem das boas novas, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. E também nós temos também a questão das cartas gerais, as epístolas do próprio Tiago, do próprio Pedro e também de João e Judas. E por final, fechando tudo isso aí, o escrito de João, o Apocalipse, na ilha de Patmos, que ele vai revelar aquilo que ele teve de visão do que iria acontecer ao mundo, né? Então nós lendo a Bíblia, nós descobrimos histórias, né? Vai contar como Deus convidou um grupo específico de pessoas para conhecê-lo, chamando um homem que era Abraão, e forma então uma nação de que deveria amá-lo, de forma que o final, o mundo todo pudesse aprender e conhecer e amar, né? Essa era a função de Israel, de poder demonstrar, ser o agente de demonstração da misericórdia de Deus, porque todas as nações em volta eram politeístas, adoravam diversos deuses,
e Israel tornou-se monoteísta. Teria que ser monoteísta. Estou dizendo que eles não foram, nunca foram monoteístas de verdade, até hoje. Eles também tem grupos que adoram a Deus, tal, mas tem outros que estão aí no meio da confusão toda aí. Não estão realmente totalmente voltados para Deus e quase sempre nunca tiveram, né? Houve arrependimentos e depois da volta da perdão de Deus, do acolher de Deus, eles voltam a adorar outros deuses e abandonar a Deus, né? Ele também conta sobre o relacionamento com Deus, com a comunidade, né? Fala dessa questão do relacionamento de Deus com os homens. Ele fala do nosso relacionamento com o povo de Deus, a igreja. Fala sobre a sociedade, essa questão nossa também sobre o nosso relacionamento com a sociedade, com o mundo. E também vai nos mostrar que nós devemos olhar para o outro como deveríamos olhar, como olhamos para nós, né? Então esse relacionamento vertical, é isso, e o horizontal, é Deus e o homem aqui, e depois você e o nosso próximo, eu e o nosso próximo, tendo aqui em mente aquilo que foi estabelecido como a principal da instrução da lei. Amarás o seu teu Deus como a si mesmo, acima de todas as coisas, e o teu próximo como a si mesmo. Assim está revelado por Jesus e falado por Jesus, né? Então, nós temos a tradução oral, nós lembramos que a história de viajantes, histórias que eram contadas ao redor da fogueira, e depois nós vamos passar oriundas dessa tradição oral aos escribas que escreviam essas histórias, começaram a escrever, estabelecer escrito. E depois nós vamos ter editores que vão editar aqui, no caso a Bíblia, como nós temos na Bíblia hebraica até hoje, né? Nós temos perspectivas culturais diferentes daquela que é do Oriente. Nós não somos ocidentais e talvez o pensamento oriental deveria ser bem entendido por nós, para nós podermos entender a questão aqui e organizar a Bíblia para nós. Nós temos Jesus numa sociedade pluralista, como hoje a nossa sociedade também, como a nossa também, era uma situação diversa, né? Eles estavam sobre, no caso, o povo de Israel, sobre uma opressão de um poder estrangeiro sobre eles, que tinha também a sua lei, a sua ideia, o seu modo de ver, e os judeus também tinham os seus. Então, era uma situação meio complicada, né? Hoje nós temos também uma leitura também da Bíblia numa visão feminista, né? Os textos que revelam a mulher, que se encontram na Bíblia, as mulheres da Bíblia. Nós temos também a Bíblia também no ponto de vista científico. Não há problema nenhum para alguns cientistas acreditar que a Bíblia seja verdadeira. Há um entendimento de alguns cientistas que isso é um mito, é um conto da carochinha, né? Nós temos o nosso mundo e o mundo lá de trás, de 2000 anos atrás, onde estava Jesus, e de 4000 anos atrás, onde estava lá Abraão. E nós estamos aqui no século 21, com toda a nossa ciência, com tudo aquilo que nós temos, diferente daquelas pessoas que, na verdade, ali no caso, lá do Antigo Testamento, uma preocupação muito grande era em relação à água, né? A água e não ao ouro, como hoje é a questão, né? Não era um estilo de vida totalmente diferente, uma mentalidade diferente. Eles, com o seu politeísmo, todas aquelas comunidades, inclusive Israel também. Eu digo Israel, não é só o Israel do norte, que tinha os seus bezerros que adoravam na divisa de Judá, e também lá em cima em Dan, no norte. Não. Judá também, eles adoravam, eram politeístas também, apesar de dizerem que serviam ao Senhor. Apesar do templo de Deus estar no meio deles lá, eles andavam pelos caminhos também tortuosos. Então, antes de iniciar o estudo dos livros bíblicos, é importante então afirmar que Israel era o povo escolhido e que por muitas vezes eles tomaram o caminho errado e Deus teve que exercer a justiça. Primeiro lá no norte de Israel, no que é chamado do Reino do Norte, quando a Samaria é invadida pela Síria em 721, e depois em Judá, quando é destruído
Judá e também o templo em Jerusalém por Nabucodonosor, isso em 521, e depois no tempo dos romanos, no ano 70, o templo é destruído novamente. E até hoje não foi construído. Biblicamente, parece-nos que vai ser reconstruído, mas não tem razão de ser, porque o maior sacrifício já foi feito. Jesus veio para se entregar por nós, né? O inocente pelos culpados, e isso nos traz o perdão dos nossos pecados e a nossa vida em comunhão com Deus, se nós quisermos. Não que Deus não queira, Deus sempre quer o melhor para nós, somos nós que não queremos nos sujeitarmos a Ele. E que Deus seja louvado, e no próximo vídeo, se Deus quiser e permitir, aí nós iremos entrar mesmo no texto bíblico dos livros, a iniciar com Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, tem muita coisa maravilhosa, tem muita coisa interessante que nós vamos descobrindo aos pouquinhos. É aquele trabalho, é o trabalho do arqueólogo. Com o pincel, nós vamos tentar clarear e ver o que está debaixo do pó, da terra, da sujeira ali embaixo ali, e descobrir os tesouros de Deus para nós. Tá bom? Que Deus abençoe, e que essa questão da panorâmica bíblica rapidamente, porque isso aqui a gente leva aí pelo menos aí com mais calma aí um semestre para falar. Se tiverem perguntas, por favor, podem mandar, quem tem o meu WhatsApp pode mandar, ou e-mail, ou mesmo ligando para mim. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida grandemente, que tenha um ótimo fim de semana, que a semana que se inicia a partir de amanhã, hoje é sábado, amanhã é domingo e nós inicia essa semana amanhã, que você possa ser abençoado, você e a sua casa, em nome de Jesus.